Espírito Santo. Amém. Vererandas irmãs, amados irmãos, estamos celebrando o nosso modelo, nosso patrono, São João Maria Vianney, que deixou para nós um grande legado, tanto na vida sacerdotal como para nós, na nossa piedade. Gostaria aqui de passar resumidamente a vida de São João Maria Vianney, para que possamos também tirar algumas lições, conclusões para a nossa vida espiritual. São João Maria Vianney, ele viveu no século XIX, nasceu na França, era um camponês, vivia na roça, um lugar distante dos grandes centros. E desde jovenzinho, a família muito pobre, ele teve que trabalhar muito para ajudar também no sustento de sua casa, de sua família. Naquela região não tinha também os estudos, portanto uma educação muito frágil também naquela região. Mas desde novinho ele resolve ser padre. Diante de muitas dificuldades, aquelas dificuldades todas na roça, distante. É bom lembrar que nessa época também estava acontecendo a Revolução Francesa, aquela grande perseguição contra os padres, contra a igreja, e ele teve que fazer a sua primeira comunhão escondido, numa casa. Mas diante de tudo isso, essas perseguições, ele tinha esse desejo: eu quero ser padre. Então ele ingressa nos seus estudos, no seminário, começa a estudar, e aí ele começa a ter as primeiras barreiras, justamente porque ele não teve os estudos na sua infância, na sua juventude, ele encontra muitas dificuldades. E um certo dia, com muitas dificuldades nos estudos, ele volta para casa, depois ele volta para o seminário, um padre vai ajudando ele, acompanhando. Depois ele é expulso do seminário, mandado embora, o superior decide: não, você não tem capacidade, não está conseguindo assimilar as matérias, pegar os estudos, não tinha muita capacidade de interpretação, justamente porque não estudou na infância, foi mandado embora do seminário. Mas depois ele volta a insistir, a estudar, a se dedicar, e faz a prova final, e mais uma vez a nota não foi tão boa. E aí o bispo pergunta: mas como que ele é na sua vida espiritual? Aí o superior responde: não, nisso ele é um anjo na piedade. Ele é muito piedoso, ele reza, ele é caridoso. Ou seja, ele tinha uma alma sacerdotal. Interessante notar aqui que não basta ser só padre. A gente pode desperdiçar a nossa vocação se a gente não tiver essa alma sacerdotal. Mesmo a vocação de freira, de casamento, do matrimônio, a gente tem que ter um engajamento. A alma sacerdotal, esse desejo do padre também de ser santo, de ser mais perfeito do que os fiéis, esse desejo do padre de salvar as almas. Isso São João Maria Vianney tinha. Não tinha grandes estudos, aprendizado, mas era uma alma piedosa, ele tinha uma alma sacerdotal. Então o bispo aprova, o superior aprova a sua ordenação sacerdotal, ele é ordenado padre. E aí, com muita humildade também, o superior fala com ele: olha, você é padre, mas você não serve para atender confissão, não. Você ainda não sabe orientar os fiéis, direção espiritual, você vai só celebrar. Nada de direção espiritual, de atender confissão. E ele obedeceu. E depois o superior mandou ele para a aldeia de Ars, por isso que é o cura d'Ars, aquele que transformou aquele lugarejo, aquela aldeia, mais ou menos 230 habitantes. Ars, um lugar distante na França, um lugar retirado, e o bispo falou para ele: olha, você está indo para lá, aquela igreja lá, aquele lugar não tem Deus não, é para você colocar Deus lá. E aí mais um desafio para ele, ir para um lugar distante, Ars, um lugar abandonado que estava rejeitado pelo povo, mas ele foi. No caminho ele encontrou um garotinho, estava perdido no caminho, não estava encontrando a aldeia. E ele pergunta para o garotinho: onde fica Ars? O garotinho vai mostrando ele o caminho de Ars. Depois ele para e olha para aquele garotinho: olha, você me mostrou o caminho de Ars, agora eu vou te mostrar o caminho do céu.
Aí fizeram nesse lugar lá de ponto de encontro, fizeram uma estátua grande, São João Maria Vianney, com aquele garotinho apontando para o céu. Vou te mostrar o caminho do céu. Então São João Maria Vianney chega em Ars, um lugar abandonado. A igreja estava abandonada. A igreja, aquele ambiente frio, aquele povoadozinho, aquelas pessoas já tinham abandonado a igreja, a Deus. Naquela época, os bailes, hoje o botequim, para nós aqui, os trabalhos aos domingos, as pessoas desprezavam a Deus. Não tinham o costume de ir na igreja, de rezar. Justamente era um povo abandonado, que precisava de Deus. Mas São João Maria Vianney estava ali para transformar Ars. E ele de fato transformou Ars, com sua oração, sua devoção à Eucaristia, à Nossa Senhora, e com as suas penitências. Então a primeira coisa que ele faz é entrar na igreja e rezar por aquele povo. Isso ele fazia muito, chegar diante do sacrário e rezar pela conversão do seu povo. Então a partir de então ele começa a visitar as pessoas, as casas, começa a ir até as pessoas, conversar com as pessoas, tirar as pessoas daqueles movimentos, para nós hoje o botequim, esses ambientes que vai pervertendo a alma das pessoas. E ele começa a combater contra isso, combater contra os bailes. Hoje é muito pior se São João Maria Vianney vivesse hoje aqui. A gente vê o funk, essas danças sensuais, horríveis. Na época de São João Maria Vianney era um baile. Mas ele dizia, é um lugar que o demônio reina. Ele olhava para os jovens, para o rapaz, para a moça, olha, você pode ir lá naquele baile, mas quando você estiver lá naquela porta para entrar no baile, o seu anjo da guarda vai sair e quem vai te acompanhar da porta para dentro vai ser o diabo, porque lá dentro quem comanda é o diabo. Ele alertava os jovens, aquelas pessoas que estavam pervertendo as suas almas. Imagine hoje. Então ele combatia muito isso, começou a combater, porque isso tudo afastava as pessoas da igreja. O trabalho aos domingos, e ele pregava para o povo, quer ser miserável, cair na miséria, na pobreza, são duas coisas, trabalhar aos domingos e roubar do outro, tirar os bens alheios. Você vai cair na miséria, ou na pobreza material, ou na miséria espiritual, você vai cair. Ele dizia muito isso para o povo. Você acha que está vendendo, ganhando dinheiro? Em realidade está vendendo a sua alma, está crucificando Jesus, está se afastando da igreja, está perdendo a sua alma, está se condenando. Portanto, ele apontava esses erros, aquilo que afastava as pessoas. É evidente que hoje nós temos uma cultura, uma sociedade organizada de tal modo que às vezes nós temos os plantões, a pessoa precisa trabalhar aos domingos, às vezes precisa do salário, precisa do emprego, sustentar a família, mas naquela época não precisava, as pessoas trabalhavam aos domingos sem nenhuma necessidade, por isso que São João Maria Vianney combatia. Claro, o melhor sempre é a gente santificar o nosso domingo. E assim foi sendo a sua pregação. Mas não foi só isso, ele era o grande devoto da Eucaristia, esse grande amor dele à Sagrada Eucaristia. Passava horas rezando diante do sacrário, pedindo pelo povo. A festa que ele mais gostava no ano era a festa de Corpus Christi, aquela festa bonita que a gente faz, em louvor ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Conversava com Jesus, pedia a força a Jesus sacramentado. A sua devoção também a Nossa Senhora. Como que ele confiava em Nossa Senhora? Todos os santos passaram por essa grande confiança em Nossa Senhora, mas São João Maria Vianney também, de forma especial. Na sua época foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, e ele, nesse dia, ele mandou os fiéis acender as luzes das casas, bater os sinos da igreja. Ele sempre separava os paramentos, os melhores paramentos, as melhores flores, para o dia das festas, os dias de festas de Nossa Senhora. Portanto, ele honrava Nossa Senhora, ele confiava em Nossa Senhora. E ele repetia sempre aquelas palavras de São Bernardo, o grande devoto de Nossa Senhora. São Bernardo dizia: eu tenho certeza que eu vou salvar mais almas rezando a Ave Maria
do que com meus sermões, do que com as minhas palavras, a minha pregação. São João Maria Vianney repetia isso. Eu vou converter mais almas rezando o meu rosário Ave Maria do que com as minhas palavras, do que com a minha pregação. Ele desabafava, ele rezava, ele confiava diante da imagem, diante de Nossa Senhora. E assim ele foi convertendo o povo. Mas teve que fazer muitas penitências, já que o povo não fazia penitência, não rezava, não fazia penitência, ele teve que fazer isso. Vivia uma vida muito austera no confessionário, em alguns dias, mais de 16 horas no confessionário, depois que ele foi convertendo todo aquele povo e as multidões chegando para se confessar. Ele atendia a todos, esse espírito de penitência. Na sua casa paroquial, ele mesmo fazia a sua própria comida, e às vezes a pessoa oferecia as coisas, ele não aceitava muito, cozinhava umas batatas, às vezes ficava lá aquelas batatas na água a semana inteira, ele ia comendo aquilo mesmo, fazendo penitência pelo povo. Mas mesmo no meio dessa piedade toda, ele encontrou muitas dificuldades, também pelo seu temperamento meio melancólico, meio para baixo, às vezes com tentações, dificuldades. O próprio demônio, o demônio sabia que era um padre santo, piedoso, que estava convertendo todo mundo, e o demônio atacava ele até fisicamente, o seu quarto, a sua cama à noite, não deixava ele dormir, às vezes colocava fogo no seu quarto para ele sair do confessionário, e ele dizia, não, isso é obra do demônio, eu tenho que atender as confissões. O demônio tentava ele tanto que ele já dizia no seu livro, ele já dizia que era o seu companheiro, não, é o meu companheiro que está chegando. Mas ele combatia, ele sabia que o demônio tem, ele sabia compreendia a sua missão, sabia que ele iria ser tentado. Mas ele combatia com a oração, com a penitência, e não foi só o demônio, a calúnia. Algumas pessoas, a aldeia, tudo tem fofoca, não é a calúnia que vai destruindo o padre. Inventaram também uma calúnia dele, ele sofreu muito por isso também, mas foi passando por tudo isso, a tal ponto que ele foi convertendo as pessoas, cativando as pessoas, e lá foi chegando as multidões, as pessoas, as autoridades, pedindo os conselhos a São João Maria Vianney. Portanto, a sua piedade, a sua santidade salvou todo aquele povo. Interessante notar um médico, por curiosidade, ele ouvia falar de São João Maria Vianney, e ele foi lá conferir, não, vamos lá ver que padre é esse. Daí quando ele voltou, perguntaram a ele, mas e aí, como que é, o que aconteceu lá? Ele falou, olha, eu vi Deus num homem, eu vi Deus num homem. Que alegria se as pessoas pudessem olhar para nós também, e dizer isso, eu vi Deus naquela senhora, eu vi Deus naquele pai de família, eu vi Deus naquela moça, naquele rapaz. Nós também somos cristãos, somos seguidores de Jesus, por que não representar Deus nessa terra, com o nosso modo de ser, com as nossas atitudes, com o nosso exemplo de vida? Portanto, amados irmãos, São João Maria Vianney nos ensina muito na nossa piedade. Vamos, portanto, honrá-lo com alegria, possamos agradecer tudo que nós temos, a sua intercessão, a sua proteção, possamos imitar sempre São João Maria Vianney nesta piedade, nessa devoção, esse amor à Sagrada Eucaristia, à Nossa Senhora, às nossas mortificações, para que possamos também vencer todos os obstáculos da nossa vida espiritual, e termos a nossa alma para Deus. É isso que São João Maria Vianney pedia para os fiéis, que possamos honrar a Deus com as nossas atitudes nesta vida, e um dia também sermos felizes no céu. Amém.